Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de manutenção, de gerência de manutenção. Bom, então agradeço a vocês a compreensão do tempo que a gente está vivendo, da situação que a gente está vivendo. Não é culpa da faculdade, não é culpa de vocês, não é minha culpa. A gente só tem que tentar compreender essa situação que a gente está vivendo. Por mim, eu preferia estar de frente com vocês, olho no olho, que é isso que eu gosto de fazer. Estou com saudade de dar aula. Aqui a gente quebra um galho, não é isso? Estão conseguindo me ouvir bem e me enxergar bem? Beleza, aparentemente sim. Vamos começar. Eu postei essa semana para vocês o material da aula. Então, quem quiser acompanhar, é só pegar lá no portal. Então, aí funciona bem tranquilo para a gente. Vamos falar hoje sobre tipos de manutenção, que é uma coisa muito relevante quando a gente pensa na estratégia que nós vamos utilizar, dependendo da situação que nós nos encontramos. E isso varia muito de cada lugar, de cada empresa. Mas a maioria segue uma linha de raciocínio semelhante. É que depende da criticidade do equipamento que está sendo aplicado. Quanto mais crítico ele é, quanto mais importante ele vai ser para o processo, quais serão as estratégias de manutenção que serão aplicadas a ele. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente quando for refletir e determinar, principalmente, qual é a manutenção que nós vamos realizar nos equipamentos, e além também de propor a manutenção no geral, né? Seria o nosso plano de manutenção para diversos equipamentos, não só pensando em um único, como se fosse, por exemplo, o planejamento de todo um setor. Então, esses conceitos vão ser relevantes para a gente. Então, quem tiver com material aí, só acompanhar e vamos tocar o barco. Bom, a manutenção ela é baseada somente ela se divide em dois grupos, seria a planejada e a não planejada. Obviamente, como o próprio nome diz, a planejada é aquela que foi pensada necessariamente com todas as pensando Elderson calma um minutinho que tem alguém que não está me ouvindo. Quem não estiver me ouvindo, quem estiver me ouvindo, fala aí para quem. Calma aí que deu um probleminha aqui. Só um minutinho que o Helder não está nos ouvindo. Professor, fica melhor compartilhar os seus slides. O que é? Alô? Fica melhor compartilhar os slides, como eu fiz. Mas cada um olha no seu computador. Só baixar minha tela, no caso, só me ouvir e ficar olhando. Tá bom. Tem gente que está no celular. E realmente no slide só tem os tópicos, né? Mas tudo bem, posso fazer isso. Só um minutinho. Deixa eu só abrir eles aqui. Você tem que contar com a paciência aqui, com a ajuda da internet. Eu vou dar um jeitinho aqui, só um minutinho.
Senhor, amor. Do nada. Que isso, meu Deus. Que merda é essa? Pronto, já não estou entendendo o que está vendo, não, mas já foi removido. Beleza, estão vendo a tela agora? Sim, é normal agora. Beleza. Deu só uma emboladita aqui, isso não tem problema não. Bom, o que a gente vai pensar aqui no tipo de manutenção, né? Como eu estava dizendo para vocês, nós temos a planejada e a não planejada, que elas se diferenciam, como o próprio nome diz. A planejada ela pode ser preventiva, preditiva ou corretiva. E a não planejada geralmente é corretiva, porque quando se trabalha de forma planejada, necessariamente busca-se evitar as falhas catastróficas, que é aquelas que são não planejadas, que são situações que não foram pensadas, que não participaram de todo o processo de criação do plano de manutenção e do processo de manutenção da empresa e do setor que ela está envolvido. Então, elas são necessariamente corretivas, que são aquelas que geralmente são mais custosas e que houve uma falha catastrófica no equipamento, no componente, no sistema, independente do que for necessariamente. Bom, a manutenção ela tem alguns objetivos, como eu já tinha conversado com vocês durante as outras aulas. Inicialmente, a redução de custos. Então, como foi o exemplo que eu dei da planejada, da não planejada agora anteriormente. Se um equipamento muito caro para de funcionar do nada e com uma falha catastrófica, ou eles não puder ser feita a substituição de apenas um componente, de uma peça, no caso, teria que trocar ele inteiro. Então, é um custo alto que não foi planejado necessariamente por a situação que a empresa estiver vivendo. Então, isso é algo que tem que ser pensado e refletido. Bom, evitar paradas com perda de produção. Isso é uma parte assim, problemática desse tipo de situação. Sempre que um equipamento para de repente, a produção vai ter que ser parada também, porque necessariamente ele é aplicado na produção, seja qualquer produto, seja da produção de aço à produção de pão. Então, se um dos equipamentos importantes para o processo, que fazem parte do mapeamento de valor da empresa, do processo em si, gera problemas, gera perdas na produção. Diminuir o tempo de imobilização. O que isso quer dizer? Imobilização é quando algo está... Essa moto maravilhosa aí. Diminuir a imobilização seria, no caso, quando os equipamentos estão parados. Então, a tendência principal, por exemplo, as empresas que trabalham em turno, é não parar a hora nenhuma. Então, ficar 24 horas os equipamentos funcionando. Então, a imobilização, nesse caso, seria zero. Nós temos aqui o nosso quarto objetivo, reduzir tempos de intervenção através de uma boa preparação do trabalho. O que isso quer dizer? Se o plano de manutenção for bem executado, seguir todas as necessidades e apontar cada um dos possíveis problemas que ele busca evitar, então o tempo entre cada uma das intervenções, no caso semestral, mensal ou anual, é alongado. Então, se você mexe no equipamento toda vez, a cada 3 meses, sem nenhum plano de manutenção, talvez quando este for aplicado, a gente possa esticar esse tempo de 3 para 4 meses, para 5 meses, para 6 meses, dependendo da situação que estiver envolvida. Tem alguém com o microfone aberto aí? Poderia colocar no mudo, por favor? Beleza. Nosso número 5. Reduzir falhas e defeitos. Isso é algo muito importante. A gente viu o conceito de defeito e falha na aula passada. E defeito é uma coisa mais simples, falha já é uma coisa um pouco maior. Então, reduzir esse tipo de coisa é relevante, também associado a todos os outros 4 tópicos que a gente falou anteriormente, que reduzir falhas, reduz custos, evita paradas, diminui o tempo de mobilização,
e também reduz o tempo de intervenção. Melhor qualidade de produção. Quando o equipamento trabalha necessariamente nas suas melhores condições, tudo que for produzido por ele vai ser melhor possível. Então, isso é algo extremamente relevante, interessante para o processo, interessante para as empresas também, porque o equipamento que trabalha fora das suas condições perfeitas gera produtos fora das suas condições perfeitas por consequência. Então, isso é algo que, para quem tem um padrão de qualidade muito alto, necessariamente, por exemplo, a ISO 9001, esse tipo de coisa não pode acontecer. O padrão tem que ser mantido. O controle de qualidade geralmente é rígido, principalmente nas empresas maiores. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração quando pensar na manutenção. Vocês estão conseguindo ver como que a manutenção ela circunda todas as áreas? Ela vai para a produção, para o financeiro, para o administrativo, para a parte final também, que seria a venda do produto. Então, todo esse tipo de coisa está ligado diretamente à manutenção. Então, ela é, sim, como a gente já tinha falado outras vezes, um setor extremamente estratégico. Aumentar a segurança. Quando você trabalha com um equipamento que você vai ter certeza que ele não vai se partir ou falhar no meio da produção, tem muito mais segurança no processo. A segurança no processo a gente costuma lembrar, só que a segurança é higiene pessoal. Não é o caso. No caso de segurança ocupacional. Não é o nosso caso, né? Segurança de produção, a segurança para os fornecedores, a segurança para os atores físicos do processo, seria os recursos humanos, que evitar uma falha pode evitar também um acidente. Então, um bom planejamento ele busca esse tipo de coisa também, mesmo sendo assim necessariamente algo talvez não primário quando alguém pensa numa manutenção, mas é extremamente relevante. Aumentar o output da produção. O que isso quer dizer? Quanto mais informações você tiver sobre a manutenção, sobre os equipamentos, melhor você controla ele e sabe o quanto ele pode te oferecer, o quanto ele pode ser benéfico para a empresa e o quanto ele pode gerar de produção. Então, isso é algo que é extremamente relevante. Então, ele relaciona vários fatores e para chegar lá no final e aumentar a produção da empresa. Aumentar o tempo de vida das máquinas. Isso é também extremamente relevante. Quando você, por exemplo, faz a lubrificação correta, todas as engrenagens de equipamento que é baseado em movimento de transmissão de energia mecânica, então ele vai durar muito mais. Sempre quando nós temos um cuidado, aquele capricho com os equipamentos, a gente costuma falar isso quando fala de carro, né? Que esse carro é bem tratado, ele dura mais. Geralmente os carros antigos que estão em ótimas condições são aqueles que tiveram um cuidado, um zelo muito maior. Isso se aplica também aos equipamentos industriais. Os equipamentos, sistemas, qualquer outra coisa do tipo, componente, tudo que é bem tratado e tem um setor de planejamento, de pensamento, para ele ser o mais durável possível, vai atingir esse objetivo. Isso é algo que a gente tem que sempre reforçar quando estiver pensando na manutenção. São várias as possibilidades que a manutenção nos oferece. Então, já unindo todos esses 9 objetivos aqui, lógico, nós temos outros secundários, mas esses aqui são os principais. A manutenção se configura como algo extremamente relevante para qualquer tipo de empresa. Então, o conhecimento baseado nela, a tendência é fazer com que as empresas cresçam e se organizem melhor. Então, isso fica tranquilo para a gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão ouvindo bem? Sim, professor, tá tranquilo. Beleza, obrigado. Bom, agora vamos para os tipos de manutenção. Nós temos aqui a manutenção corretiva não planejada, como o próprio nome diz. Ela ocorreu de forma não planejada, ninguém tinha pensado que aquilo ia acontecer. E corretivo, no caso, é baseado basicamente na substituição de equipamentos. Nós temos a corretiva planejada, que ela também existe. Também tem alguém com o microfone aberto. Fecha aí, por favor. Beleza, obrigado.
Manutenção corretiva planejada é aquela... A tendência é achar que a corretiva geralmente é associada a fatos que não foram planejados. Isso não é algo, não é um pensamento correto. Existe a substituição de equipamentos. Um exemplo muito comum é quando a gente trata com motores de combustão, a gente lida com a substituição das correias de transmissão, por exemplo, com 50.000 quilômetros. Isso não é necessariamente um problema em si do equipamento, é porque é algo comum, que as coisas têm prazo de validade, eles têm tempo de vida de atuação, no processo. Então, a manutenção corretiva ela pode ser planejada da mesma forma. Preventiva. Como o próprio nome diz, ela busca evitar problemas, evitar falhas, evitar defeitos, evitar paradas na produção. Então, é sempre aquilo que vai atuar anteriormente aos problemas. Então, a preditiva, seguindo agora na manutenção preditiva, é aquela que busca necessariamente dizer quando essa falha pode vir a acontecer. No caso, é predizer, como o próprio nome está dizendo. A manutenção detectiva é aquela quando se faz uma análise com equipamento em funcionamento. Ela é muito comum, por exemplo, quando se trabalha com o guincho em guindaste, eles têm um tambor de giro que gira para cada um dos lados. Então, uma manutenção detectiva muito comum que o pessoal costuma fazer nas empresas especializadas é fazer o tambor girar e ficar verificando e verificar como que se ele tem algum som, se tem um vazamento de lubrificação, verificar se tudo está funcionando corretamente para detectar um problema. E a combinação de todos esses tipos de manutenção é a chamada engenharia de manutenção, que é um setor que as empresas grandes com certeza têm, especializado, diretamente ligado apenas nisso. As empresas menores podem até ter, mas a maioria combina algumas funções, manutenção com alguma outra forma de gerenciamento. Nesse caso aqui, a engenharia de manutenção ela é a combinação de tudo isso, envolvendo o planejamento de manutenção, as ordens de manutenção, os relatórios, todos os dados dos equipamentos, manuais, e entre outras coisas. Condensa todos os tipos de informações, situações nesse tipo de prática, chamada engenharia de manutenção. Como a gente pode observar que nós temos uma escadinha da evolução do processo de manutenção. Partindo da primeira, a corretiva não planejada, seguindo pela corretiva planejada, preventiva, preditiva, detectiva de manutenção, nós temos as evoluções de acordo com o tempo, de acordo também com a modificação do processo de manutenção na indústria. Ela se inicia como não planejada, passa a ser planejada, depois surge a preventiva, a preditiva, a detectiva, depois tudo isso é englobado na engenharia de manutenção. Bom, quais seriam as ferramentas disponíveis que nós temos para trabalhar com a manutenção que são muito adotadas nas empresas atualmente, que são a manutenção produtiva total, a manutenção centrada em confiabilidade e a manutenção baseada em confiabilidade. Nós temos a RCM e a RBM. Vamos falar sobre elas um pouquinho mais à frente, mas já adiantando para vocês que, apesar do nome ser semelhante, essas duas de confiabilidade, elas têm práticas um pouquinho diferentes. Uma é centrada, outra é baseada. Mas nós vamos falar delas um pouquinho mais à frente, para ficar claro para vocês esse tipo de conceito. Beleza? Vamos voltar. Então, vamos começar seguindo a nossa ordem que a gente apresentou dos tipos de manutenção. Vamos voltar na manutenção corretiva. Nós vamos começar agora na manutenção corretiva. Bom, primeiro, por definição, é aquela atuação que corrige uma falha ou quando o equipamento está abaixo do esperado, que seria, no caso, um defeito. Então, busca corrigir, como o próprio nome diz, a manutenção corretiva, busca corrigir os erros dos equipamentos. Quais são as condições que vão levar a manutenção corretiva? Em que ela é baseada? Por que ela é aplicada? Bom, o desempenho deficiente de um equipamento
Então, isso é algo importante. Desempenho deficiente, também conhecido como defeito, que quando o equipamento está fora das suas capacidades principais necessárias para o processo, ou a ocorrência de uma falha, seja ela uma falha simples ou catastrófica. No caso da catastrófica, quando a gente chama, teoricamente, quando a gente chama na prática, no caso, é o chamado perder a peça. Então, quando você condena a peça, ela não mais pode ser utilizada. Aquela peça, o componente, o equipamento, seria uma falha catastrófica. Bom, ela pode ser dividida em duas classes, aquelas que a gente já falou e já comentou um pouquinho sobre elas, né, que é a não planejada e a planejada. Vamos ver o que a gente pode citar de diferente para cada uma delas. Vamos lá, menção corretiva. Eu tenho um exemplo muito comum para menção corretiva, por exemplo, quando se compra uma lâmpada. Ninguém troca a lâmpada antes dela queimar. Só uma pessoa assim, bem rígida nos suas manias, né? Então é uma coisa muito incomum você trocar a lâmpada antes dela ter o defeito, que seria ela parar de funcionar. Então, menção corretiva, ela existe no dia a dia. Só a gente não sabe definir com certeza que é isso que está acontecendo. Então, nós vamos esperar o defeito, esperar que a lâmpada se queime, para aí sim fazer a troca do equipamento. No caso, assim, fazer a troca dessa peça. Seja ela qual for, um parafuso, uma porca, dependendo do quão relevante ele seria para a estrutura do equipamento, para o processo em si. Bom, ela é pouco eficaz. O que isso quer dizer? Você nunca está preparado para... Se for uma corretiva não planejada, você não vai estar preparado para o acontecimento dela. Você pode não ter, por exemplo, sobressalentes suficientes para aquela peça aqui, ou para aquele componente que parou de funcionar do nada. Então, você pode ficar... tudo bem muito inesperado. Então, o que pode acontecer é ficar um tempo parado. Como vocês já viram em PCP, quem que define o que tem no estoque é o administrador. Se ele não estiver preparado para aquele tipo de falha, não vai ter o sobressalente para aquele caso. Isso pode acontecer antes da hora, como está aqui, antecipadamente. Isso pode falha muito comum, a falha por fadiga, que ela ocorre antes da deformação plástica, vocês já viram lá em ciências dos materiais, que também é uma falha muito comum que ocorre geralmente antes da hora, que a gente chama, né, antes da hora, entre aspas. Como eu estava falando anteriormente, a gente perde a produção, porque digamos que eu não tenho o sobressalente daquela peça, não tenho como substituir aquele equipamento, e a tendência do equipamento é ficar sem funcionar. Então, digamos que seja a parte inicial do processo. Se eu não consigo iniciar, eu não consigo terminar, não consigo trabalhar com nenhum outro componente da cadeia produtiva. Então, tem que parar tudo. Além disso, eu tenho que ter o pessoal disponível imediatamente. Se aquela peça ocorreu, principalmente se aquela falha ocorreu, principalmente se ela for não planejada, tem que a equipe resolver na hora, para não ficar parado no tempo necessário. Se ela for corretiva, aí geralmente ela vai estar vai ter equipe disponível porque faz parte do plano, faz parte do planejamento. Além disso, para corretiva, quem trabalha com ação corretiva geralmente são aqueles técnicos mais experientes, especializados. Então, é o chamado técnico sênior, engenheiro sênior, que é aquele cara que conhece muito bem o processo, sabe bem quais são os problemas que podem estar relacionados com aquele tipo de falha, aquele tipo de defeito, e como reparar e tentar aumentar o tempo entre as paradas, para poder evitar esse tipo de caos. Toda falha da manutenção corretiva não planejada, ela é tendenciosamente desesperadora. E geralmente tem um alto custo de serviço, porque tem que ser resolvido na hora, e para tudo equipamento, então é algo importante. E geralmente eles são emergenciais, que atrapalham o que está de serviço planejado. Se eu tiver uma lubrificação para fazer, ou uma troca de equipamento inteiro, que a lubrificação seria na manutenção preventiva, eu vou deixar a lubrificação para depois e vou fazer a parte maior, mais difícil, que é aquela que está realmente fazendo o equipamento parar de funcionar. Então, se for pesar o que seria mais relevante para cada um dos casos,
a gente vai fazer a corretiva com certeza. Então, isso atrapalha o planejamento que já estava bem executado, que a maioria digamos, que os funcionários já estejam adaptados àquele tipo de situação, para uma situação totalmente nova que talvez alguns deles não conheçam. Por isso que o técnico experiente, especializado, é interessante nesse tipo de situação. Bom, quando a gente for falar de não planejada, ela ocorre de forma aleatória. Então, aleatória, não planejada. Aleatória, no caso, acontece a esmo, a hora que ela achar que tem que acontecer. Ou por descuido do pessoal dos responsáveis não tenham se atentado a ela, aquela falha poderia acontecer, ou realmente acontecer ao acaso, realmente. Bom, ela geralmente leva a alguns problemas, que seria alto custo, como a gente mencionou, como é bem emergencial, tem que ser resolvido na hora, independente do valor. Leva a perda de produção, porque pode demorar um pouco para ela ser resolvida em qualquer minuto parado, dependendo do setor que essa manutenção corretiva venha a estar sendo realizada. Milhões que são perdidos durante esse tempo. Perda de qualidade, que pode fazer um produto defeituoso antes de falhar necessariamente, ou então ir falhando e levando produtos que estão fora do padrão. Custos indiretos de manutenção. Quais são esses custos indiretos? No caso, é o custo de pessoal, o custo de equipamentos, o custo de consumíveis, materiais sobressalentes, de estoque, né? Isso. E talvez alguma parte de logística, se tiver que buscar a peça substituta, o componente substituto em algum outro lugar. Então, esses seriam os custos indiretos de manutenção que estão relacionados a esse tipo de problema. Então, a ideia é sempre evitar esse tipo de situação. Ele pode acontecer? Pode, claro. Vai acontecer? Talvez não. A ideia principal é que isso não aconteça. Mas se acontecer, tentar estar o mais preparado possível, apesar de ser uma situação que ocorre de forma aleatória. Não confundir manutenção corretiva com quebra-galho. O que essa imagem está mostrando para a gente? Nós temos o equipamento que está vibrando bastante, como você pode observar aqui pelo desenho. E o funcionário sugere que um calço resolveria o problema. Dar uma ajeitadinha no famoso popular, ditado popular, não é resolver. Manutenção corretiva é resolver e deixar na forma correta. Isso aí é a famosa gambiarra. Gambiarra não é uma solução técnica de engenharia. Não é uma solução técnica de mecânica, é uma solução técnica de produção. É fazer uma coisa na hora para tentar resolver. E não é recomendável. Se for corrigir um problema, que corrija na raiz. Não deixar a situação ficar à mercê de um quebra-galho, de uma gambiarra que foi feita, que ela tem prazo de validade. Isso com certeza. Aquela falha vai reaparecer e se já se tem conhecimento dela, é melhor que se pare tudo que está fazendo e a corrija de uma vez. Bom, nós temos aqui o gráfico de performance de um equipamento. Nós temos aqui tempo de funcionamento, tempo de manutenção e posteriormente o tempo de funcionamento de novo. Vocês podem observar que o desempenho padrão seria essa aqui que a gente está dizendo, performance esperada nessa linha tracejada. Nós temos aqui com o tempo de funcionamento, o desempenho tende a cair um pouco devido ao tempo de uso do equipamento. Então, do T1 ao T2, nós temos essa etapa aqui de manutenção. Se ela se estendesse muito, poderia gerar muitos problemas aqui, porque ia ser um tempo considerável de manutenção. Para depois, a curva, vocês podem observar que ela se acentua muito mais a partir do quanto mais tempo acontece na manutenção corretiva não planejada. A tendência é que aqui a desempenho ocorra mais rapidamente, a partir de quantas manutenções corretivas não planejadas são executadas. Então, isso é algo que tem que se levar em consideração quando for realizar esse tipo de situação, quando a situação aparecer para a gente. Lembrar sempre que o desempenho, a tendência dele é cair quanto mais manutenções não planejadas aconteçam. Quando se planeja necessariamente, quer dizer que todos os equipamentos estão lá disponíveis no melhor das suas condições para serem substituídos, trocados e manter essa performance esperada de acordo com
o planejamento do setor, da empresa. Vou falar um pouco sobre a planejada agora. Ela é relevante, como eu disse para vocês, dei o exemplo da lâmpada, ela vai acontecer. Bom, a correção, no caso, acontece um desempenho menor que o esperado ou de uma falha por decisão gerencial. O que isso quer dizer? Eu pensei naquela situação. No caso, de forma preditiva, não vou falar mais à frente, eu verifiquei que aquela falha vai acontecer, que a tendência é que a falha aconteça, é melhor substituir. Ou então, quando a falha acontece, eu vou trabalhar com ela até quebrar. Por exemplo, um martelo, estou trabalhando com um martelo necessariamente, depois ele se quebra. Ou você começa a observar que o cabo começou a rachar, aí você pode fazer a manutenção nele. Geralmente, quando você observa esse tipo de situação, que ela é uma decisão gerencial, se for a operar até a quebra, necessariamente vai ter uma pré-sobressalente. Já que sabe que ela vai quebrar e que só vai trocar quando isso acontecer, o estoque vai estar preparado para esse tipo de situação. Para a decisão gerencial é da mesma forma, quando se acompanha de forma preditiva. Eu sei que ela falha, a tendência é que ela aconteça. Então é mais fácil eu já me planejar e já deixar a substituição pronta para acontecer e fazer essa troca antes da falha acontecer, a falha catastrófica. Bom, ela tem que ser mais barato, porque eu sei o que vai acontecer, eu evito, entre outras falhas, a falha de um componente, inesperadamente, pode levar a falha de qualquer outro, então isso é um problema grave. É mais rápida, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, sei a hora que eu tenho que fazer, já tenho tudo pronto, a equipe preparada. Além disso, também ela é mais segura. E como eu preparei tudo, tenho tudo na mão, tudo planejado, tudo pensado de acordo com a gerência, a qualidade do trabalho vai ser melhor. Não foi às pressas, não foi correndo, ninguém fez de forma desesperada, todo mundo fez com calma, na paz, sem nenhuma pressa para a produção estar parada, porque foi pensado, tem tempo para isso, para executar a situação. Então, as vantagens, quando se compara uma com a outra, são extremamente discrepantes. Elas se mostram realmente bem diferentes. Quando que eu posso pensar na aplicação da manutenção corretiva planejada? Nós temos aqui algumas dessas situações que nós vamos discutir agora. Possibilidade de compatibilizar a necessidade de intervenção com os interesses de produção. Digamos que eu venha... eu não trabalho em finais de semana. A produção para nos finais de semana. Então, eu posso programar a manutenção corretiva para o final de semana. Digamos que eu produzo de segunda a sexta, todos os dias, 24 horas. No sábado, aqui manutenção vai trabalhar e não vai parar a produção. Não vai atrapalhar de nenhuma forma. E quando chegar na segunda-feira, para todo mundo trabalhar de novo, vai estar lá tudo em ordem. Então, esse é um exemplo de como a produção se encaixa com a manutenção. Um parque de diversões, por exemplo, digamos que ele não abra na segunda. Qualquer tipo de manutenção corretiva seria feita na segunda-feira. Porque quando não teria público, tem menos pressão e ninguém vai atrapalhar a execução do serviço. Aspectos relativos com a segurança. Se a falha não provoca risco, nem para quem está trabalhando, nem para a instalação, ela pode ser pensada para o dia correto. Não, deixa isso aqui que amanhã a gente resolve quando não tiver ninguém, só vocês vão estar aqui e tudo bem. Como eu estou planejando, eu consigo ter nos serviços tudo disponibilizado, seja ferramentas especiais ou específicas para aquela situação, seja o aspecto de substituição ou o grupo que vai trabalhar nesse equipamento. Então, tudo isso já estaria mais ou menos no esquema de acordo com a situação, garantindo a existência de sobressalentes, equipamentos e ferramental, como eu acabei de dizer. Além disso, assim também a gente garante que tenha as pessoas específicas para realizar aquele processo, que são aquelas que conhecem a tecnologia para fazer o serviço e conhecem os equipamentos e também a quantidade suficiente deles.
Se eu tenho serviço para 3 pessoas, eu vou deixar 3 pessoas disponíveis. Se for não planejado, eu preciso de 3, só tenha 2, vai ter que dar um jeito assim mesmo, porque é uma coisa que não está planejada. No nosso caso, como eu tenho, baseado no planejamento, já deixaria no esquema aquelas pessoas necessárias para a execução daquele serviço. Bom, aí a gente tem uma situação que é a seguinte, com relação aos custos. Os custos, quando eu comparo a planejada com a não planejada, como a gente já discutiu anteriormente, são bem diferentes. Quando eu consigo me planejar, digamos que seja uma situação que tem que alocar muitos recursos para aquela situação, eu consigo me planejar e ter mais tempo para não desembolsar uma quantia tão grande assim, de repente, e juntando de pouco a pouco para fazer a substituição de um componente que seja caro e custoso para a empresa. Pensar também nas entregas, tanto para os fornecedores quanto do sobressalente que nós venhamos a necessitar. Então, no caso, quando se trabalha com trabalho por demanda, tem que ter tudo em ordem para resolver tudo. Se o trabalho é contínuo, da mesma forma. Então, nesse caso, a política de manutenção corretiva planejada seria a mais adequada para evitar situações onde tem um custo muito alto, que se falhe na produção, que se falhe nas entregas que foram apalavradas. Manutenção preventiva. Seguindo, falamos da corretiva não planejada, da planejada, vamos falar agora sobre a preventiva. Ela é aplicada para reduzir ou evitar a falha, como eu acabei falando para vocês. Preventivamente, é para evitar que a situação ocorra de maneira assim, tão planejada ou não, mas que geralmente vai tender uma queda. E a ideia é obedecer a um plano de manutenção bem elaborado, que já foi pensado nesse tipo de coisa. Ninguém preventivamente chega e fala, olha, eu vou lubrificar esse parafuso aqui sem nenhum motivo. Os intervalos de tempo entre cada um dos processos de manutenção preventiva é definido nos planos de manutenção. Essa aqui tem que ser de semana em semana, essa aqui de mês em mês, essa aqui de semana, a cada semestralmente, anualmente, bianualmente, bimestralmente. Depende do equipamento, depende do interesse, depende do quão relevante é aquele equipamento para o processo de produção. Como qualquer outro tipo de manutenção que nós vamos ver a partir de agora, nós temos os pontos positivos, os pontos negativos. E um exemplo muito comum. Não troca essa peça não, ela tá boa ainda, para que trocar ela? Não, no plano de manutenção está dizendo que é para trocar. E a peça ainda tá boa. Pode ter sido uma análise mal feita, talvez conservadora demais. Se aguenta 5.000 horas e eu trocar com 4.000, pode ser uma situação de precaução ou pode ter sido um erro de cálculo, de planejamento. Que aí eu tenho uma peça que trabalharia mais 1.000 horas que eu for retirada. Além disso, durante os intervalos de execução, ela pode ter falhas humanas que podem acelerar o processo de intervenção fora do planejamento. Também o sobressalente que foi colocado, ele pode vir a falhar antes da hora. Talvez ele não seja da mesma qualidade, da mesma marca, ou foi instalado de forma incorreta. Então, as situações que podem acelerar encurtar o período entre as falhas são essas. Então, esses são os pontos negativos desse tipo de manutenção. Estou falando muito rápido ou está dando para entender tranquilo? Tá de boa. Beleza, obrigado. Outros pontos negativos. Essa a gente já falou, né? Então, vamos lá. Bom, a maioria, como eu falei para vocês, como vocês já viram também nas primeiras aulas, que a maioria das empresas iniciava seu processo até a quebra do equipamento. E era melhor fazer isso. Era melhor fazer as intervenções aos poucos, então de forma preventiva, para evitar problemas maiores.
como lubrificação, troca de peça, ajuste de conjuntos, componentes. Um exemplo muito comum disso é o reaperto de parafusos. Qualquer situação onde ele está atuando na parte estrutural, com uma movimentação das peças devido tanto ao movimento em si do equipamento ou aos internos próximos, aos externos próximos a ele, pode gerar folga desse tipo de situação. Então é bom sempre estar lá fazendo um reaperto dos parafusos periodicamente. No caso é o retorqueamento, que é um processo extremamente comum, muito aplicado e tem técnica para isso também. Então ele é baseado no plano e baseado na técnica de execução. Para evitar, por exemplo, que o seu carro te deixe na mão no meio da estrada, que não é algo tão agradável assim. Só para ficar mais claro, eu tenho um intervalo de tempo bem definido. Pode ser um intervalo de tempo em horas de funcionamento do equipamento, a cada 5.000 horas, a cada 2.000 horas, a cada 10.000 horas, a cada 500 horas, ou no tempo mesmo, no tempo do ano, né? Mensalmente, anualmente, semanalmente, diariamente, periodicamente, depende da situação e da relevância do equipamento. Quando eu for adotar esse tipo de manutenção, tem que levar em consideração algumas situações. Quando não for possível a manutenção preditiva, nós vamos falar dela mais à frente, ela é mais detalhada e nós vamos ver também em que ela se diferencia. Levar também em consideração a segurança do pessoal, tanto do operador quanto da equipe de manutenção, para poder instalar aquele equipamento, para poder parar tudo. Então, a manutenção geralmente ela ocorre fora do horário de pico da produção, para evitar tanto perdas quanto possíveis acidentes. Além disso, se eu tiver um equipamento muito crítico, ele tem que ser pensado preferivelmente para fazer manutenção preventiva, para que ele não pare de funcionar. Também os riscos de agressão ao meio ambiente, como por exemplo, digamos que uma unidade hidráulica venha a vazar, então todo o óleo se dissipa pela chão de fábrica e entra em contato com o meio ambiente, isso é passível de multa. Então evitar esse tipo de situação é algo relevante. Tem que ser pensado, levado em consideração na definição do plano de manutenção. Também sistemas complexos de operação contínua. Operação contínua é aquelas fábricas que trabalham 24 horas por dia, como por exemplo, aí que nós temos aí em Vitória, no Porto, a Tecnip, que produz 24 horas por dia em sistema de turnos. E um sistema complexo, por exemplo, seria uma usina nuclear. Uma ação preventiva ela pode ser pensada para esse tipo de situação. Um foguete, um avião, que no caso de falha tiraria a vida de muitas pessoas ou geraria um caos ambiental muito grande. Então, tem que ser pensado em ela ser relevante ou não para ser aplicada nesse tipo de situação. A divisão. Nós temos a intervenção de inspeção, que é aquela visual, os vários sentidos, audição, visão, tato, paladar. No caso, o paladar depende da situação, né? E a detalhada, que é aquela baseada em desmontagem. Você desmonta o equipamento e vê se todos eles estão corretos. Essa é um pouco menos aplicada, dependendo da situação. Nós temos a sistêmica ou sistematizada, ou sistemática, perdão. Que é substituir o equipamento por tempo instalado e está aqui há 2 meses, depende se ele está sendo ligado ou não, que é o chamado prazo de validade, ou pelo tempo de uso. Trabalhou tantos meses, tantas horas, já chegou a hora de ser substituído. Então, são essas as formas que nós temos de manutenção preventiva. Bom, ela será mais relevante quando, se for simples de trocar, se for fácil de trocar, ela fica conveniente, ela fica fácil de ser feita, a simplicidade. Quanto mais alto for o custo de falha, se aquele equipamento vier a falhar e for um custo extremamente alto, é melhor eu fazer a manutenção preventiva de uma vez, para evitar esse custo alto
de forma não planejada ou planejada também. Outra coisa, quanto essas falhas prejudicariam a produção? Qual seria a relevância delas para o processo? Quanto isso geraria de perdas para a produção final da cadeia produtiva? Quanto maior foram as implicações com relação à segurança pessoal e operacional. A segurança, vocês puderem observar que ela não é muito associada à manutenção assim no senso comum, mas na indústria ela é algo que elas andam de mão dada, está sempre associada uma com a outra. Sempre lembrar que a segurança operacional e ocupacional é um dos fatos mais importantes para a manutenção, a gente tem que levar em consideração isso. Somente devido às leis trabalhistas e às leis de segurança, as normas regulamentadoras que orientam esse tipo de situação. Então, alguns pontos negativos. A falha humana, que ela não faz parte de nenhum plano de manutenção, como eu comentei com vocês, a maioria dos acidentes é causada por falha do operador, então a falha humana. A falha nos sobressalentes, no caso seria a falta deles. A contaminação de óleo, por exemplo, que não é culpa de ninguém. Digamos que você trabalha, tem acontecido uma situação externa que contaminou o processo, ninguém tem culpa. Dano durante partida e parada. Tem uns equipamentos que é melhor que eles fiquem ligados o tempo todo para evitar esse tipo de problema. De partida seria o início e a parada na situação. E falha no procedimento de manutenção, que ele foi executado de maneira errada. Então, chegou lá na situação, ele foi mal executado. Então, isso é um problema para nós. Aí, vamos lá, olhando mais uma vez a nossa curva de desempenho. Nós temos o desempenho pelo tempo. Nós temos aqui o declínio de desempenho, a parada, o declínio de desempenho, a parada, o declínio de desempenho, a parada. É uma noção preventiva. Está aí para deixar ele mais tempo trabalhando. E depois chegamos na corretiva não planejada bem lá depois, que gera uma falha maior. Então, a preventiva ela vai parar um pouco a produção e vai trazer de volta a performance esperada o mais rápido possível. Então, conseguindo pegar a diferença de uma para outra, que a preventiva ela tem propostas diferentes. A parte de ponto negativo e positivo é relevante para a gente. Isso aí vocês vão aplicar bastante no trabalho, a definição da isso mais para frente no segundo bimestre. A continuação do trabalho que eu passei para vocês propôs a manutenção que seria realizada na situação do estudo de caso de cada um. Lembrando que aqueles que não têm estudo de caso ainda, por favor, mandem e-mail para mim para solicitar um tema. Não deixa para cima da hora, não. Nós temos um mês para execução do trabalho, é um tempo suficiente para fazer um trabalho excelente. Então, por favor, não deixem para cima da hora. E também vocês podem ficar tirando dúvida comigo. Quem está com dificuldade, quem está meio difícil de se encontrar, a gente vai fazendo aquele bate-bola para poder chegar num consenso. Uma preditiva. A ideia seria... Opa, minha internet está meio devagar. Estão ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, você viu minha pergunta? Não, não viu. Não estou com o chat aberto, não. Pera aí. Ah, tá. O gráfico que você passou, a mesma coisa de eficiência do equipamento? Seria mais ou menos isso. É o tempo de produção. Desempenho pela produção é o gráfico de eficiência. Muito bem, isso mesmo. Beleza, deixa eu continuar agora. É a mesma coisa, então. Sim, mais ou menos isso. Bom, vamos retornar. Nós modificamos alguns parâmetros de condição ou desempenho do processo que vão obedecer uma sistemática. O que isso quer dizer? Nós temos uma regra para fazer manutenção preditiva. Nós temos alguns parâmetros de comparação. Digamos que o equipamento ele tem que estar funcionando sempre com a temperatura abaixo de 20 graus Celsius.
eu vou lá verificar, está falando 21, 22, então está acima do parâmetro. Então, eu posso procurar o que está acontecendo para aquele material estar sobreaquecendo. Se era para estar com 20, está com 25, com 30, alguma coisa vai acontecer ou está acontecendo. Então, a preditiva atua nesse tipo de situação, por exemplo. Então, um parâmetro que eu usei aqui agora foi a temperatura. Então, podem ser outros vários, mas vamos ver alguns exemplos também. O objetivo é que a operação contínua do equipamento seja estendida. Quanto tempo eu puder manter ele funcionando, de acordo com os parâmetros que foram definidos de forma gerencial, melhor. Então, a situação é essa. Bom, eu atuo necessariamente de acordo com a condição ou desempenho do equipamento, obedecendo sempre as regras impostas pelo setor. Ela também tem outros dois nomes que estão aparecendo aí, para vocês. Seria o sob condição ou com base no estado do equipamento, que, como o próprio nome dos dois estão sugerindo, é de acordo com o equipamento, de acordo com como ele está atuando, de acordo com os parâmetros que são utilizados para fazer a comparação dos processos. Então, nós temos algumas condições básicas para adotar esse tipo de manutenção. São essas aqui, estão aí para vocês. Só um minuto. Eu só posso adotar a manutenção preventiva quando eu posso fazer algum tipo de... Oi. Voltou para todo mundo? Agora voltou. Beleza, obrigado, hein? Eu não sei o que houve, não. Enfim, podemos prosseguir. Vocês ouviram até qual parte? Beleza, vamos continuar. Ficou muito tempo mudo, professor. Não conseguia lembrar, não. Tranquilo, vou continuar aqui. Estão conseguindo ver de novo? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, só um minuto. Beleza, todo mundo vendo agora? Sim. Beleza, obrigado. Aqui, vamos continuar. Eu só posso ter uma noção preditiva no equipamento que eu posso fazer algum tipo de monitoramento. Nós vamos falar sobre monitoramento um pouquinho mais à frente na matéria. Ele é muito focado na noção preditiva. Eu não posso programar se eu não puder verificar os parâmetros que me interessam. Outra coisa, o equipamento tem que merecer esse tipo de atenção, porque geralmente a noção preditiva ela tem essa desvantagem de ser muito cara. Os equipamentos que verificam os parâmetros, geralmente, eles são caros. Então, o sistema, o equipamento, o componente, a instalação, tem que valer a pena. Ela tem que ser realmente relevante para o processo. Também é importante que as falhas que eu possa observar, elas têm que ter uma progressão que eu possa acompanhar. Se eu puder acompanhar, tem que ver se isso é possível. Outra coisa, que eu tenha um sistema de acompanhamento para analisar e fazer o diagnóstico correto, sistematizado. Então, o processo ele tem que ser sistematizado para seguir os parâmetros, para ter um processo que é só seguir as orientações, para que ele seja diretamente aplicado. Não é para aplicar meia boca, né? Para fazer o processo da melhor maneira possível. Bom, outra coisa que ajuda na análise, também relacionado com a segurança, tanto pessoal quanto operacional. Reduzir também os custos para evitar intervenções desnecessárias, que em alguns momentos a preventiva ela vai atuar antes da hora, como eu comentei com vocês, retirar o equipamento em condições de uso. A preventiva resolve esse tipo de situação, na maioria das vezes. Além disso, manter o equipamento operando por mais tempo.
Objetivos esperados. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração sempre. Tem alguém falando aí? Vamos continuar então. Com relação aos objetivos, é interessante a gente guardar essa informação que o nome seguido da manutenção, no caso preventiva, preditiva, detectiva, dá muitas informações do objetivo dela, para que ela serve. Então, a preditiva, a ideia é essa mesmo, é predizer o que vai acontecer. No caso, tem a tendência de saber o futuro. Então, determinar de forma antecipada se eu preciso fazer manutenção em alguma peça específica de algum equipamento. Se eu preciso ou não, se eu preciso trocar aquele equipamento, se a manutenção preventiva fosse programada ou não. Além disso, eliminar a desmontagem necessária para fazer a inspeção. Geralmente a preditiva é resolvida sem desmontar, mas isso depende da situação. Reduzir o trabalho não planejado, que é emergencial, que tem que ser resolvido na hora, do jeito que tiver. Impedir que danos progressivamente venham a aumentar. Então, isso é uma situação que tem que ser evitada. Além disso, aproveitar a vida útil total do componente, sem eu esperar ele quebrar e sem trocar antes da hora, como faz na preventiva. Então, essas são algumas vantagens que ela tem. A gente levando em consideração aqui o nosso gráfico. Aqui nós temos o tempo, planejamento da intervenção e as verificações. Então, eu faço uma medição, 2 medições, 3, 4, 5, até fazer alguma coisa de verdade no equipamento. Eu acompanho a progressão da perda de desempenho para determinar a melhor hora possível para poder fazer a manutenção, aproveitando o máximo que eu puder do meu equipamento. Então, o fluxo seria o seguinte: a condição de intervenção. Então, de acordo com o parâmetro, essa imagem não está muito boa, mas eu acho que vocês conseguem enxergar. De acordo com o parâmetro significativo, eu tenho que ter dados para poder fazer meu diagnóstico. Então, eu tenho que fazer uma análise dos parâmetros de funcionamento para depois otimizar os custos dos materiais que vão ser substituídos. Não vou falar nas próximas aulas, se eu não me engano, tem a próxima aula que é um outro tema e tem a outra, não vou falar sobre a manutenção preditiva nos termos de monitoramento. E nisso a gente vai comentar um pouquinho sobre a indústria 4.0, que é bem relacionada com a manutenção preditiva, com essa verificação de parâmetros em tempo real. Bom, quais são os parâmetros de manutenção preditiva mais verificados? Nós temos a vibração, temos a pressão, vazão, temperatura, desempenho e performance das cargas cíclicas relacionadas a falhas por fadiga, aceleração, corrente, tensão, resistência, essas partes, né, com relação à parte elétrica. Os defeitos superficiais serão trincas, corrosões e fissuras e análise de lubrificantes. Essa com relação à verificação de trincas, o pessoal costuma fazer os ensaios de ultrassom, que é a verificação da profundidade de uma falha, de uma trinca, perdão, periodicamente nas posições recomendadas de uma tubulação, por exemplo, para evitar o colapso da mesma. Digamos que você transporte gás, então é equipamento inflamável, perigoso para as pessoas, tanto para os operadores quanto para aqueles que vivem ao entorno da instalação. Então a verificação preditiva se mostra necessária nesse tipo de situação. Então a corrosão também é verificada de acordo com a perda de material. Digamos que eu tenho um parâmetro, eu posso perder 20 milímetros por mês. E depois nós vamos chegar a um limite de 60, por exemplo. Então, no caso, eu teria 3 meses de atuação direta. Como é que eu posso saber se isso está acontecendo de acordo com a progressão que eu planejei ou acima dela? Fazendo monitoramento de acordo com a manutenção preditiva. Então, essas situações que se mostram relevantes para a aplicação da manutenção preditiva na indústria. Além disso, a gente levar em consideração alguns princípios para fazer análise seria seguindo a análise de lubrificantes, que seria a ferrografia.
Vou falar dela também para vocês, também daqui a 2 semanas. Isso aí não deixa o título. Eu comentei sobre o ultrassom agora, mas nós temos várias opções: raio-x, raios gama, ultrassom, partícula magnética, líquido penetrante, ensaio acústico, termografia, ensaio visual e estanqueidade, que é muito comum para qualquer situação onde tenha fluidos, né? Nós vamos falar mais especificamente delas nas próximas aulas, não de todas elas, né? Eu vou mostrar algumas para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona e qual o objetivo de algumas dessas que aí estão. Bom, aí nós temos uma frase que é para refletir. Muitas vezes a prática correta da manutenção preventiva também ajuda a reduzir o custo da manutenção preventiva. Então, isso a gente já falou, vou reforçar mais uma vez com vocês, que é para deixar o equipamento trabalhar o máximo possível, sem substituí-lo antes da sua hora. Então, isso também reduz o custo da manutenção preventiva, que é trocar equipamento sem saber se ele está bom ou ruim, apenas baseado no planejamento gerencial. Manutenção detectiva. Bom, ela busca detectar falhas ocultas ou não perceptíveis. Então nós temos algumas situações onde ela vem acontecer. Geralmente é associada a equipamentos de alto custo, porque é baseada na inspeção também. Ela é muito cara, exige pessoas e equipamentos que tenham um conhecimento muito grande da situação. Geralmente é baseada nas partes por exemplo, detector de fumaça. É uma detectiva, dispositivo de segurança, dispositivo de queda de pressão, equipamento de automatização, que, por exemplo, digamos que tem um curto na linha, ele corta a energia. Então, isso é para evitar esse tipo de problemas. Então, como é que eu escolho o equipamento que vai ter esse tipo de manutenção? Também pela sua relevância. E lembrando sempre que todo tipo de intervenção ele tem que ser registrado. Aí nós temos o histórico de manutenção do equipamento. Também é de acordo com a confiabilidade que eu estiver imaginando para ele. Professor, Fala. só uma dúvida que ficou aqui. Assim, qual é a diferença principal entre a manutenção preditiva e a detectiva? Porque eu entendi que a preditiva ela utiliza de instrumentos para você realizar uma análise para que você determine quando que a manutenção vai ser feita. Correto. Isso precisa ser feita. E a detectiva, ela não seria um pouco parecida? Assim, qual seria a principal diferença? A detectiva, geralmente, ela tende a trabalhar com falhas que você não imagina que vão acontecer. Digamos, a preditiva, você sabe que aquele equipamento vai parar algum dia, sabe que aquela peça geralmente falha. Então, você costuma monitorar para ver há quanto tempo que ela vai demorar até falhar. E a detectiva, ela busca falhas que são ocultas, que não é algo que eu estou pensando que realmente pode acontecer. Então, para tentar descobrir alguma coisa nova. É algo que eu não estou sabendo, entendeu? Seria para alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Então, o equipamento detectivo geralmente é usado para equipamentos novos ou muito custosos, que demandam um custo de operação de manutenção muito alto, para descobrir falhas novas que você não observou ainda durante o processo de operação daquele equipamento. Beleza? Beleza. E tem algum instrumento assim de análise? Por exemplo, lá na preditiva a gente tem telemetria e tudo mais. Tem algum Sim, nós temos instrumento alguns exemplos, sim. Nós vamos falar deles com mais veemência mais à frente. Geralmente é ligado ao sistema de proteção. Tem o CLP, tem o painel de sinalização de alarme. Então, isso é o tipo de coisa de manutenção detectiva. Nós vamos falar delas nas próximas aulas. Uma boa pergunta. Beleza, obrigado. Show. A engenharia de manutenção é realmente fazer o quê? Planejar a manutenção por inteiro. Como assim? Eu tentar procurar as causas, as falhas, propor soluções, verificar as situações,
é deixar de conviver com problemas crônicos que sempre acontecem, melhorar, criar padrão, deixar tudo sistematizado, dar feedback. Além disso, ter um histórico de manutenção bem executado. E, além disso, quando se posiciona, né, nas situações de compra, sugerir o equipamento mais adequado, o fabricante mais adequado, seria aquilo que eu passei basicamente no trabalho para vocês. A situação que cada um de vocês tem que observar, evitar o mau desempenho, talvez problemas crônicos, tentar melhorar um padrão de situação, para evitar que essas causas permaneçam acontecendo. Então, isso é algo extremamente relevante. São pessoas que são determinadas só para esse tipo de situação, que são relevantes diretamente. Pessoal, no mais de conteúdo, nossa aula se encerra aqui. Só vou mostrar para vocês o gráfico de desempenho aqui, rapidamente. Aqui nós temos as faixas, corretiva, preditiva e engenharia de manutenção. Todas essas três, sem um processo em si, funcionam. Só que nós temos custos e resultados menores. Dá para ver que eles são escalonados aqui. Quando eu procuro as causas e falhas e busco resolvê-las antes de acontecer, sempre monitorando, verificando, entre outras coisas, os resultados eles tendem a atingir o seu máximo. Porque eu vou ter um padrão de execução de situações muito mais bem desenvolvido. E com o tempo, aconteceu esse tipo de coisa aí, baseado no tempo, baseado na condição, com a evolução da manutenção. Então, com relação ao conteúdo em si, a gente encerra agora. No mais, eu vou ficar lá no fórum para tirar dúvida de vocês sobre o conteúdo, sobre o trabalho, sobre o que vocês quiserem. Quem tiver com dúvida sobre o trabalho, me manda e-mail. Quem está sem tema, por favor, me manda um e-mail para eu definir um tema para cada um de vocês. Não deixem para a última hora. E no mais, é isso. Obrigado pela companhia de vocês, tá? Falou, valeu, professor. Valeu. Falou, professor.